Nós temos como tema esse mês falando a respeito da Reforma Protestante, né, que comemoramos agora no finalzinho de outubro, no dia 31 de outubro, né, aprove aos pastores aqui a gente poder ministrar esse ensino a respeito desses temas que são tão importantes, né, marcaram a história da Igreja de Jesus Cristo e o que isso traz para nossas vidas, né, como podemos, né, como que somos edificados, como que somos impactados por esse evento, né, que marcou uma geração, né? Hoje nós vamos falar a respeito dos solos cristos, né? Dando sequência aí a esse estudo. Estamos caminhando aí já para o final, né, meu pastor? E que Deus nos dê graça, né, e nos dê entendimento agora para compreender o que Ele tem para falar a respeito desse tema. Irmãos, a reforma do século XVI, ela não foi um movimento religioso completamente novo, né, no sentido pleno. Deixa eu só ver se... Aí, foi. Houveram antes alguns movimentos já de cunho reformista, mas que foram cruelmente sufocados ali pela igreja, né? O evento conhecido como Reforma Protestante, então, ele foi antes o primeiro que produziu um impacto efetivo e decisivo em grande escala, né? É semelhante àquela última marretada que você dá no muro, né, e que finalmente derruba o muro depois de uma manhã inteira ali de golpes, né? Então ele não foi nada novo, já se vinha um esforço muito grande para operar essa mudança na igreja, né? Muitos foram os motes, muitos foram os objetivos desses movimentos, né, pré-reforma. Dentre eles, né, desde uma mudança na moral dos clérigos, né, os líderes religiosos, eles eram muito conhecidos por conta da sua avareza e da sua devassidão até, né, até questões sociopolíticas, né, tinha isso envolvido. Só que todos eles tinham a mesma proposta de solução, que era o quê? Um retorno sistemático ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Uma vez que a igreja ela tinha se degenerado com o passar do tempo, justamente por ter se afastado desse princípio, né? Veja bem, é incoerente, não faz sentido nós falarmos de uma reforma para algo que não perdeu a sua forma original, né? Que não se deformou com o tempo. Só que enquanto esses movimentos anteriores eles tinham um foco quase que estritamente moral, a reforma do século XVI, ela entendeu que o problema, na verdade, era doutrinário, né? Não adiantaria lutar por mudanças externas se o alicerce sobre o qual as ideias eram construídas, ele continuasse defeituoso, né? Era necessário, então, retornar ao caminho tal qual o próprio Senhor Jesus Cristo havia ensinado, né? Então, mais que um evento histórico, e muito mais do que um mero marco divisor de denominações, né, a gente pode colocar assim, a Reforma Protestante ela evidenciou o cuidado de um Deus zeloso pela sua palavra, né? Os chamados 5 solas que a gente está estudando, eles não nasceram junto com a Reforma, né? Eles são frases em latim que nasceram depois, foram formuladas alguns anos depois e têm o objetivo de resumir aquilo que foi o interesse principal do movimento, pelo menos em termos no que diz respeito à salvação, né? A Reforma Protestante ela teve muitos outros impactos de ordem social, de ordem política e de ordem eclesiástica também, mas principalmente o foco era o quê? A salvação, tocante à salvação, né? Qual que era esse propósito, esse objetivo maior? Ensinar as pessoas que nenhuma instituição humana, seja ela política, seja ela religiosa, uma mistura dos dois, por mais influente que seja, ela tem poder para conceder aos homens o perdão dos pecados e a salvação da alma, né? Nós falamos sobre o sola escritura, somente as escrituras. Nós falamos sobre o sola gratia, né? O somente a graça. Já vimos o sola fide, somente a fé. E hoje a gente vai ver um pouquinho então, né, do solus Christus, o que eu acho que, né, o teu latim já deve estar bem treinado a essa altura do campeonato para saber que significa somente Cristo, né?
Basicamente, o Solus Christi ele resume essa declaração de que apenas Jesus Cristo é o meio para a nossa salvação, né? É um resumo. Esse grito de Solus Christus, ele se fez necessário porque a doutrina vigente da igreja na época, ela dizia que o homem participava ativamente da sua salvação. Além disso, ela adicionava outros elementos como auxiliadores nesse processo, como lugares sagrados, né, objetos sagrados e a intermediação dos santos, né, acho que eram os principais elementos aí que entraram depois, né. Os reformadores, então, diante disso, eles protestaram, né, não, é apenas Cristo e somente Ele é necessário. Então a nossa reflexão de hoje, ela vai estar descansando em cima de um texto bíblico que é cabal, né? É uma fala do nosso Senhor Jesus que é carregada de uma autoridade tal que poria fim facilmente a essa discussão toda, né? Porque ela fala exatamente dessa exclusividade de Jesus, né? Que é esse texto de João 14, verso 6. Cadê? Foi. João 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos entender então como que o fato de Jesus puxar para si essa exclusividade influencia e altera a nossa vida, né, como um todo. Jesus disse ser Ele o caminho. Entendemos então que é sobre Ele que nós nos movemos em direção a Deus, né? Hoje tem muita força o chamado pluralismo religioso, né? Que ele pode ter um significado variado dependendo do contexto, né? Mas que geralmente alimenta a crença de que cada religião, todas as religiões em suas particularidades, elas são meios válidos de se chegar até Deus e de se alcançar o favor dele. A ideia é que não importa se você é cristão, se você é espírita, se você é budista, etc., não importa. No fim, todas as religiões levam a Deus, né? A religião, portanto, ela não deveria ser algo que separa as pessoas, né? Uma vez que essas variadas denominações, elas são simplesmente manifestações diferentes de um mesmo movimento, né? A ideia é basicamente essa. Geralmente a gente escuta isso daquele amigo do deixa disso, né? A discussão fica acirrada ali no grupo, né? Aí tem aquele amigo lá da paz, ele fala, não vamos brigar com isso. Não, pessoal, está todo mundo buscando a Deus mesmo, está todo mundo no mesmo caminho, né? Não é motivo de discussão. No entanto, a Bíblia ela apresenta uma situação bem diferente. Isso porque ela mostra para nós apenas um caminho como sendo aquele que nos conduz até um relacionamento com Deus, né? E ela faz isso de inúmeras formas, com textos diretos, com textos claros e enfáticos, né? Como é o caso desse texto que nós usamos como base, João 14, 6, né? Com seus artigos bem definidos, né? Jesus não fala assim, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, como se estivesse dando a ideia de pluralidade, eu sou um dos caminhos possíveis, eu sou uma das verdades possíveis. Ele é bem enfático, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O texto de 1 Timóteo 2,5 também é muito forte, né, para nós entendermos isso, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, onde Paulo não apenas estabelece essa exclusividade de Jesus, né, essa mediação exclusiva dele, como também ele salienta o monoteísmo judaico, quando ele afirma que há apenas um Deus verdadeiro. Pedro também fala sobre a exclusividade de Jesus Cristo em Atos 4,12, quando ele diz, não há salvação em nenhum outro, apenas Ele. Nós também vemos isso muito em textos do Novo Testamento que conversam e confirmam textos do Antigo Testamento, né? Como é o caso do sonho de Jacó, né? Jacó, quando estava fugindo ali do seu irmão Esaú, adormece no deserto e ele sonha, isso está lá em Gênesis 28, 12, ele sonha com uma escada que ia da terra até o céu, dando acesso ao céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por essa escada. Séculos depois Jesus fala, e João registra lá no capítulo 1, verso 51,
Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Ou seja, um único acesso, uma única escada acessando o céu por onde o poder de Deus se manifestava. Mais adiante, no mesmo evangelho, lá no capítulo 3, verso 14, Jesus faz uma outra associação com um outro evento do Antigo Testamento. Ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Se você fez bem a lição aí da escola bíblica, você vai lembrar desse episódio das serpentes no deserto, lá em Números 21, o povo murmura contra Deus, Deus envia serpentes venenosas ali para o arraial de Israel, e elas começaram a picar as pessoas foram morrendo, então o povo clama a ele ordena a Moisés: Moisés, erga uma serpente de bronze, e vai acontecer o seguinte, que cada um que for picado, ele deve olhar para essa serpente, para que ele não morra, para que ele seja curado e não morra. E aí, será que nós podemos achar algum reflexo disso lá em Isaías? Quando ele escreve lá no capítulo 45, verso 22, olhem para mim e serão salvos. Jesus Cristo é o único capaz de nos levar até Deus e de restabelecer um relacionamento que foi rompido pela queda. Essa verdade, ela rejeita completamente a necessidade de outros intermediários. Seja lugares específicos onde a gente fica mais perto de Deus, a gente tem muito disso na Idade Média. Você tinha muitas peregrinações a lugares santos, falando, não, lá a gente está mais próximo, a barreira é mais fina, a gente vai estar ali com um contato maior com Deus. Objetos sagrados, parece que a gente está falando de uma coisa da Idade Média, mas se a gente liga a televisão hoje a gente vê isso, Pessoas com autoridade sobrenatural, sacerdotes nos moldes do Antigo Testamento, tudo isso é bobagem. Tudo isso é bobagem. Jesus Cristo abriu caminho com sua morte na cruz, direto até Deus. E é nele, através dele, que podemos nos achegar com confiança ao trono da graça, como está escrito lá em Hebreus 4:16. Não precisamos de mensageiros de nenhum tipo, de qualquer espécie, sendo que a gente tem em Cristo acesso direto ao Pai. Ele é o nosso único caminho até Deus. Jesus também diz que Ele é a verdade. Jesus é a própria verdade, não uma verdade possível dentre muitas, mas a própria verdade. Isso significa que tudo aquilo que esteja fora de Cristo é falso. E a gente precisa situar muito bem essa afirmação aqui, para que o texto ele não ganhe um significado além do que o que ele pretendia. O que essa afirmação ela não significa? Esse texto não significa que você não encontra verdade fora da igreja. E quando eu falo igreja, eu falo do corpo invisível de Cristo, do ajuntamento maior dos crentes, não do templo físico. Ou seja, uma pessoa, mesmo que ela seja pecadora, mesmo que ela seja uma descrente, ela consegue nutrir verdade em algum nível, em alguns aspectos. Ela é capaz de falar a verdade, ela é capaz de ser uma pessoa verdadeira. Não é isso que o texto está dizendo. O contexto imediato, o contexto próximo dessa passagem vai falar para a gente que Jesus ele está falando ali na verdade da salvação. Uns versículos antes ele fala ali das moradas da casa do Pai, nas quais ele mesmo iria preparar lugar para nós, o que é claramente aí uma analogia da salvação. Deus ele revelou o seu plano de salvação em e através de seu Filho Jesus. É dele que nós temos a revelação verdadeira a respeito da salvação. O autor da carta aos Hebreus diz que ele é a revelação última de Deus. Nós lemos o texto, aqui. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas. Tudo o que nós precisamos saber, para nos chegarmos até Deus,
para restabelecer um relacionamento com Ele, está revelado pelo próprio Deus e contido na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a verdade de Deus. É por isso que aquela instrução do Senhor naquele episódio da transfiguração lá em Mateus 17, ele é tão enfático. Quando Pedro muito provavelmente ali tentando fazer uma espécie de culto, para Jesus, para Moisés e para Elias, que aparecem ali conversando com ele. O texto diz que Pedro mal terminou de fazer a proposta. Uma nuvem brilhante cobriu eles, e a voz do Deus Todo-Poderoso bradou do meio da nuvem, dizendo: esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no. Ouçam-no. Não Moisés, não Elias, mas sim Jesus Cristo. Ele é a verdade que nos liberta, como está lá em João 8,32, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. A salvação, ela está estritamente condicionada ao conhecimento de Jesus, da pessoa de Jesus. Existem ramos da teologia que defendem que é possível que o homem alcance a salvação apenas observando a evidência de Deus na própria criação, a chamada teologia natural. Eles defendem que o homem consegue só analisando ali as evidências que Deus dá de si mesmo na criação alcançar a salvação. Eles fazem isso baseados numa leitura muito superficial de Romanos 1, onde Paulo argumenta que tanto o poder de Deus, quanto a sua natureza divina claramente se percebem na natureza. No entanto, quando na mesma carta Paulo está falando sobre a importância de enviar missionários aos povos, ele diz o seguinte, lá no capítulo 10, verso 13 e 14 de Romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Paulo está condicionando aqui a obtenção da salvação a um conhecimento direto, profundo da pessoa de Jesus Cristo. Como é que eles vão crer se eles não ouviram falar a respeito dele? É necessário ter esse conhecimento de Jesus, da obra de Cristo na cruz, do que Deus fez enviando o seu Filho para nos resgatar. É de igual importância aqui a gente destacar um ponto que passa batido às vezes. A gente fala de conhecer Jesus, parece algo muito simples. Você pergunta hoje: você conhece Jesus? Dificilmente você vai ter alguém que não ouviu falar desse nome. Eu conheço, aquele profeta lá, aquele cara da Bíblia, é o da série, na Netflix lá que passa, é aquele Jesus lá, conheço, sei dele. É só isso então? É só saber dele? Que está certo, está tudo garantido? A palavra que é usada nesse texto que a gente leu, a respeito de conhecer, vai muito além de ter informações a respeito de Cristo. A gente pode tomar como exemplo o texto muito conhecido, o texto de João 17, verso 3, a oração de Jesus, onde ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra que Jesus usa ali para conheçam, para conhecer, é a mesma palavra grega que é usada em Mateus 1,25, onde o texto vai dizer para a gente: contudo, não a conheceu. O texto está falando de José e Maria. O texto diz: contudo, José não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem deu o nome de Jesus. E aí dá aquela travada: mas como assim José não conhecia Maria? É só depois que Jesus nasceu. Isso acontece porque conhecer, nessa palavra conhecer, era uma expressão idiomática judaica que significava o ato sexual entre marido e mulher. A gente vê isso, por exemplo, na história de Caim. Caim foge ali da presença de Deus, e o texto diz que ele conhece a sua esposa, e muita gente fala assim: não, ele conheceu uma pessoa que estava extra, à parte ali na criação. Não, ele teve relações com sua mulher e concebeu. No casamento, essa é a expressão máxima de comunhão.
a forma, a maneira como ocorre a consumação daquela ordem de Gênesis 2:24, e serão uma só carne. Quando Jesus usa a mesma palavra lá em João 17, o que ele está dizendo? É que não basta saber sobre Deus, não basta saber sobre Ele, Jesus Cristo, mas que essa vida eterna, ela é concedida para aqueles que se tornam um com Ele. É necessário, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o Deus Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ter um relacionamento íntimo, se tornar um só com Jesus Cristo. É por isso que ele diz que ele é a própria vida, né? Está aí no finalzinho do texto que a gente usou como base. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. É por meio dele que subsistem todas as coisas. A verdade é dura e ela destrói toda a jactância, né? Como disse Paulo. Me orgulhar de quê? No fim, se sem Ele nós permanecemos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, como está lá em Efésios 2, verso 1. Ele diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, lá em João 11, 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus Cristo é a vida além da vida. Esse curto e sofrido período de tempo, do nosso nascimento até a nossa morte, que a gente chama de vida. E antes disso, Ele é a vida que nós vivemos na carne, pela fé, quando nós temos confiança para fazer como Paulo e dizer assim: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele é a videira verdadeira, como está lá em João 15, e nós, como os ramos naturais ou enxertados, não importa, no fim das contas, a verdade é que nós só temos vida enquanto estivermos ligados a Ele. Nós reconhecermos os solos cristos, irmãos, é difícil, porque significa ao mesmo tempo reconhecer a nossa insuficiência. Só ver, passou? Reconhecer solos cristos, reconhecer somente Cristo é duro por conta disso, porque automaticamente a gente reconhece a nossa insignificância, a nossa insuficiência. O nosso estado depois da queda em Gênesis 3 nos conduz a um anseio pela autossuficiência. Seguindo ali o conselho da serpente, nós queremos nos tornar como Deus, nós ser plenos como Ele, conhecedores do bem e do mal, seguros das nossas escolhas, confiantes nos nossos caminhos. Só que a dura verdade é que toda caminhada ela tem como destino o inferno, se nós não estivermos seguindo os passos do crucificado. Você não se basta. É necessário entendermos isso. Você não se basta. A Bíblia na tua casa, aberta na sala, coberta de poeira, aberta no Salmo 23, não vai salvar tua alma. Aquele copinho d'água em cima da TV, na hora da oração do apóstolo, não tem poder para lavar os teus pecados. O pastor ou aquele irmão de oração, que a gente conhece, que a gente, esse aí tem um lugarzinho garantido já no céu, ele não vai te levar de carona. É necessário nutrir esse relacionamento pessoal com Ele. Lutero escreve para um amigo, uma carta a um amigo, e ele diz o seguinte: eu ensino que as pessoas devem depositar sua fé somente em Jesus apenas, não em suas orações, não em seus méritos ou em suas boas ações. Isso acontece porque o poder salvador da fé não está na fé propriamente dita. Ela não é um fim em si mesma, a fé. Do contrário, bastaria que a gente nutrisse fé em alguma coisa, qualquer coisa, para a gente alcançar a salvação. Antes disso, a fé ela precisa ter o seu alvo muito bem estabelecido.
A fé, ela precisa estar centrada num lugar específico, no nosso caso, numa pessoa específica. Jesus, a Bíblia diz que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Bem? Assim, a centralidade de Jesus Cristo é o fundamento da fé protestante. É onde está alicerçado tudo aquilo que nós cremos. O fundamento da fé que temos é Jesus Cristo e nada pode ocupar o seu lugar. Hoje em dia há um esforço muito grande para se voltar a algumas origens onde isso era negociado, como era a época da Idade Média. No decorrer desse estudo falou-se muito já a respeito disso, até porque os temas eles se conversam muito, né? Tem como você falar de somente a fé sem tocar no assunto de somente Cristo, somente a graça sem tocar no assunto de somente a fé e somente Cristo. Hoje em dia nós estamos sendo bombardeados com inúmeras outras ofertas, né, de auxiliadores, de intermediadores, homens se colocando no lugar do nosso Senhor Jesus. Por isso que hoje nós necessitamos ainda continuar deflagrando o mesmo grito que foi dado séculos atrás: somente Cristo, somente a palavra de Deus, é somente através da fé, é somente pela graça que nós alcançamos o favor de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar, agradecer a Deus esse momento e pedir a sua graça para continuarmos. Senhor Deus, Pai Santo e amado, nós te louvamos por essa noite, por esse culto, onde o teu nome foi exaltado, o nome do teu Filho Jesus foi exaltado. Te agradecemos, ó Pai, pela dádiva da salvação, pela dádiva da graça que é dada a nós, sem nós merecermos, ó Pai, que manifesta o teu amor, o teu cuidado, a tua justiça, Senhor, em nos guiar num caminho de retidão, num caminho de cumprimento da tua vontade, Senhor, para sermos recebidos por ti na glória, Deus amado. Nos dá entendimento, ó Deus, para entendermos que tudo que nós necessitamos, ó Pai, tudo aquilo que nós precisamos nutrir no nosso coração, na nossa mente, para nos levar em direção a Ti, para cumprir a Tua vontade, para vivermos uma vida dedicada a Ti, está centrada, está pautada no sacrifício do Teu Filho Jesus, e que seguindo nós possamos assim glorificar o Teu nome, ó Pai. Dá-nos esse entendimento, faça a Tua palavra calar fundo, Senhor, fazer sulcos profundos em nosso coração, ó Pai amado, para que sim possamos resplandecer nesse mundo, Senhor, revelando a Tua graça, a Tua glória, e tudo, Senhor, para louvor e glória do Teu nome. É o que nós pedimos, crendo, Senhor, na Tua bênção, crendo no Teu Filho Jesus. Amém e amém.